Meu amigo, o Lula prometeu e cumpriu. Pois é, você lembra que ele falou que ia colocar o pobre no orçamento? Tá aí o pobre cada vez mais no orçamento pelo lado do corte das despesas. É claro, você achou que o Lula ia diminuir verba da Lei Rouanet, verba da Ancine, PAC e esse monte de dinheiro que ele direciona para televisão, para artista? Claro que não, meu amigo. Para essa galera, para essa turma, nunca vai faltar dinheiro. Agora, o Lula tem que fazer cortes para equilibrar o orçamento, para ficar dentro da meta fiscal, da regra fiscal, de algum lugar. Quem que vai pagar essa conta? Obviamente, a população mais pobre. E aí o Lula vai manter o seu corte de 7 bilhões de reais no Bolsa Família, tirando todas as famílias unipessoais do programa. Pois é, um monte de gente vai se ferrar nessa história. Sem sombra de dúvidas, muita gente que fez o L, muita gente que fez o L com gosto, achando que ia se dar bem, e está se ferrando legal. Não tenho a menor pena dessas pessoas, preciso dizer. Mas antes de conversarmos sobre esse tema, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois é, meu amigo, eu já tinha adiantado que o governo Lula faria, assim, um corte de 7,7 bilhões de dinheiros no orçamento por causa do programa Bolsa Família. E dizem aqui que é um pente fino mais rigoroso nesse programa. E bem, eu não sei como que tá a fila do Bolsa Família hoje. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando que na época tinham 700 mil famílias aprovadas para o programa que não podiam entrar por causa de falta de orçamento. Ou seja, qualquer vaga que fosse aberta naquele momento seria imediatamente canibalizada por essa fila gigantesca. Não sei como está a fila hoje, deve sim ter uma penca de gente que tem direito ao benefício, pessoas que já foram aprovadas naquela análise de documentação, de renda e tudo mais, e que estavam esperando uma vaguinha. De forma que eu me pergunto, se o governo tirar esses 7,7 bilhões de reais aqui, que devem representar uma grande quantidade de pessoas, sem sombra de dúvidas, dentro do programa geral hoje, o quanto disso que não vai representar na prática a entrada de novas pessoas no programa, eventualmente cobrindo todo esse valor economizado com Bolsa Família hoje. Fica aí uma provocação, mas eu não tenho dados disso aqui até o momento. Estou apenas conjecturando esse ponto. O que não é uma conjectura aqui? Que isso vai impactar um monte de gente, sem sombra de dúvidas. A grande questão é, tá errado isso que ele está fazendo? Tá fugindo às regras do Bolsa Família? Na verdade, não. Na verdade, não. Esse é o ponto, a sinceridade do assunto. Muita gente confunde as regras do Bolsa Família, não entende como é que funciona. E é claro, isso é burlado de uma série de maneiras, a gente sabe. Como que deveria funcionar? Qual que é o objetivo do Bolsa Família? O objetivo alegado, ideal dele? É, por exemplo, você tem uma família ali, pai, a mãe e 3 filhos. Então, a gente sabe que essa realidade está se tornando escassa no Brasil, mas imagine essa família ideal. O pai e a mãe precisam trabalhar, uma família de baixa renda, né? Então as crianças ficam desassistidas, ficam na responsabilidade de outras pessoas, sei lá, o mais velho cuida do mais novo, enfim, vários cenários. Qual que é a ideia do Bolsa Família? É a mãe, geralmente acontece isso, é a mãe não trabalha para cuidar dos filhos e recebe do governo um incentivo para ocupar essa função. Então o governo paga a mãe para que ela não trabalhe de fato. Aí meio que já cai por terra aquela história de que o Bolsa Família faz com que as pessoas não procurem empregos, né? O ideal seria as pessoas saírem do Bolsa Família. Mas ele sequer foi concebido para isso no primeiro momento. Para ser uma escada, para ser um degrau para o pessoal sair da dependência assistencialista do Estado para procurar uma renda própria. Nunca foi a ideia por trás do programa. Então já há um erro conceitual aí. Então, tirando isso do caminho, o outro ponto é, conforme eu expliquei, o Bolsa Família é para famílias, né? Não é isso que está no nome do programa. Então, família unipessoal não faz sequer sentido. Essa é a verdade. Então, esse negócio aqui unipessoal, o benefício unipessoal, era basicamente a pessoa que recebia
benefício do Bolsa Família e morava sozinha, vivia sozinha. Para quê? Isso foge totalmente ao escopo do programa, à ideia do programa. Então, o Lula agora vai fazer um pente fino nisso aí para tirar uma galera que se encontra nessa situação hoje, né? E até o momento, meu amigo, já foram mapeados aqui 3,5 milhões de pessoas de famílias unipessoais. Então já foram 2,4 milhões cortados dessa turma toda aqui, né? E provavelmente esse corte de 7 bilhões vai se concentrar nesse 1 milhão que ainda resta nesse grupo. Então você pode ver aqui pelo gráfico que houve uma queda substancial do período aqui, do auge, né, do período do Bolsonaro para o final, para o momento atual do governo Lula, né? É importante frisar aqui, inclusive, que o Lula manteve alto um pouquinho ainda, mas depois começou a fazer cortes constantes nesse programa, chegando aqui a um patamar praticamente igual ao começo de 2022, janeiro de 2022. E pois bem, essa alta aqui, é importante frisar, essa disparada de beneficiários, se deve à pandemia. O pessoal lá do auxílio emergencial foi englobado nisso aqui. Essa é a verdade, né? Então, houve uma alta de outros benefícios que acabaram sendo incorporados ao Bolsa Família naquele momento. E bem, aqui está, é claro, né, uma economia de 7 bilhões, né? Naturalmente, a economia, você sabe que vai sair do cofre da carteira do mais pobre, sem sombra de dúvidas. E aqui você já percebe uma clara intenção de colocar a culpa no Bolsonaro, mas não é bem assim, eu vou explicar. E pois bem, eu já fiz vídeo aqui no canal tratando desse tema. Eu vou deixar recomendado no final para você assistir. Você clica no card e continua assistindo para ter uma explicação melhor, inclusive uma explicação numérica. Mas, basicamente, o argumento que a grande mídia esquerdista tem usado para defender o Lula nesse negócio do corte do Bolsa Família é que o Bolsonaro tornou o programa insolúvel, porque aumentou a quantidade de pessoas participando do programa. É verdade, o Bolsonaro aumentou sim, mas o grande problema não está no montante de pessoas, no total de participantes. O problema está no valor que esse pessoal sempre omite. Mas eu já achei um gráfico que está nesse vídeo que eu citei, eu não consegui achar para colocar agora, um gráfico falando do quanto que o gasto com o Bolsa Família aumentou no governo Lula. E aí que está o grande problema. No fim das contas, o Lula tornou isso insolúvel. Em 2023, ele governou com aquela PEC de transição, um presentaço que permitia ao governo ter um déficit de 200 e tantos bilhões de reais. Ele entrou nessa, enfiou o pé na jaca, aumentou pra cacete o Bolsa Família naquela época. Só que já no ano passado isso se tornou completamente inviável. E aumentou o Bolsa Família diminuindo a quantidade de beneficiários. Olha, foi sendo cortado em 2023. Então, o Lula tornou isso completamente inviável. O Bolsonaro tinha caixa para fazer isso naquela época. Ele tinha uma margem de segurança, tanto que aqui em 2022, mesmo aumentando muito o número de beneficiários, ele entregou um superávit primário. Acho que ele deveria ter aumentado o número de beneficiários do Bolsa Família? Definitivamente não. Se ele tinha uma margem, se ele tinha uma gordurinha orçamentária, devia ter dado mais isenção de imposto do que ele deu naquela época, né? Mas enfim, ele tinha condições de aumentar a quantidade de beneficiários. O Lula não, mas ele manteve e aumentou o valor, né? Inclusive, eu trouxe aqui a notícia do valor lá em março de 2023, mas isso foi uma constante naquele ano e em 2024 também. Então, só em março, o governo Lula destinou 14 bilhões de reais para o Bolsa Família. É uma alta de 80% em relação a março de 2022, na época do Bolsonaro. É isso aqui que tornou o Bolsa Família completamente insustentável. Inclusive, os gastos com o Bolsa Família em 2023, só com o Bolsa Família, foram superiores aos gastos do governo Bolsonaro em 2022, com todos os programas assistencialistas. Bolsa Família, Auxílio Gás, Farmácia Popular, tudo isso somado não chegou ao Bolsa Família do Lula em 2023. Então ele que desequilibrou essa conta e ele que agora vai precisar fazer esses cortes aí para tentar equilibrar o orçamento, vai ter que dar um jeito de fazer esse malabarismo, obviamente cortando de programas assistencialistas de gente pobre, é claro, que recebe
o Bolsa Família. Volto a dizer, muita gente fez o L achando que ia se dar bem nessa história, ia receber muita grana e chegou a receber mesmo no começo do governo, mas a conta chega para todo mundo. Quem acreditou nessa história vai se ferrar legal, né? Então vou deixar recomendado aqui para você, errei a vinheta de novo, né? Vou deixar recomendado aqui para você o tal vídeo, que acho que é aqui do lado, sei lá, do Bolsa Família, em que eu explico essa discrepância de valores de forma mais minuciosa para você continuar assistindo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.